Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa com o vereador Emerson Jarudi. Vereador, o senhor falou a respeito de uma suposta fala que teve com um dos seus colegas e ele argumentou que não assinaria a CPI do LED porque isso diz respeito, ou no entendimento dele, diria respeito à administração de Socorro Nery. Uma pessoa que argumenta desta forma não está entendendo nada da função que está exercendo. Eu quero saber o seguinte, qual a sua percepção, a sua impressão? Às vezes o vereador se recusa a assinar uma CPI dessa, muito motivado é o quê? Vaidade? A ideia de que foi proposta pelo Jarudi, por este, por aquele. Ele tenta encontrar um argumento, um sofisma para poder não assinar. Tem muito disso? A pessoa não assina uma investigação dessa relevância por melindre, por beicinho, é isso? Também tem isso ou não? Tem, infelizmente tem. É uma realidade do meio político. Eu, particularmente, quando entrei na política, eu deixei toda a minha vaidade de lado, assinei vários requerimentos de outros vereadores, assinei, inclusive, a CPI do transporte público, que foi proposta pelo vereador na época, Roberto Duarte, e pensando sempre no bem da nossa população. Mas, de fato, também teve vereador que falou que não ia assinar a CPI para não dar palanque político para o vereador Emerson Jarudi. Então, diante de uma gravidade de situação dessas que nós estamos tendo, infelizmente existe esse tipo de pensamento que, no meu ponto de vista, é um pensamento muito pequeno, porque a gente precisa representar a nossa população. Em momento algum eu me coloquei como responsável pela CPI, pelo contrário, sempre digo que esse é um instrumento da Câmara Municipal de Rio Branco, dos 17 vereadores, caso queiram assinar, para que a gente possa, em conjunto, investigar. Lembrando que a própria CPI é formada por 5 vereadores. Nem significa dizer que eu seria o presidente ou o relator dessa CPI. Outros parlamentares estarão envolvidos nisso. Então, é importante que a gente deixe claro isso para a população, que a CPI é um instrumento da Câmara Municipal como um todo. Se uma CPI dessa não é aprovada, não pense que a população vai achar que a Câmara está prestando um bom serviço. Ela vai entrar no descrédito mais uma vez. Infelizmente, a realidade é essa, para os vereadores que não estão querendo assinar a CPI. Então, é importante que a gente dê esse passo à frente, é importante que a Câmara Municipal de Rio Branco mostre que, de fato, vale o investimento da população em mais de 30 milhões de reais por ano, porque é isso que custa a Câmara Municipal de Rio Branco, para que assim a gente consiga avançar e, principalmente, dar uma resposta à altura do que está sendo feito com esse contrato da iluminação pública. Eu não tenho 2 pesos e 2 medidas. Agi assim quando foi na época do ex-prefeito Marcos Alexandre, quando a gente conseguiu cancelar a compra de tapetes felpudos através de uma licitação. Agi assim com a ex-prefeita Socorro Nery, denunciando a compra superfaturada de álcool em gel, que a gente conseguiu evitar um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. E estou agindo assim mais uma vez na atual gestão para que a gente consiga avançar e fazer com que o dinheiro do pagador de impostos, volto a dizer, chegue em quem mais precisa. Vereador, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estritamente técnico, a ex-prefeita Socorro Nery e os gestores que a assessoravam podem ser responsabilizados caso a CPI aponte alguma falha efetiva das decisões que ela tomou? É por isso que nós queremos aprovar essa CPI, então, porque isso nos dá poderes para escutar todas as pessoas. Então, nós precisamos ouvir dos fiscais, dos trabalhadores, convocar o ex-secretário, convocar a ex-prefeita, ouvir todo mundo nesse momento, para que a gente, de fato, encontre as responsabilidades de cada um. E, ao final, se a CPI assim entender e no relatório constar, pode ser sim responsabilizado toda e qualquer pessoa que tenha envolvimento nesse processo, desde a pessoa que colocou a lâmpada lá, até mesmo os gestores que autorizaram. Então, isso é um passo a passo que a gente só vai poder dizer quem são os responsáveis ao final da CPI. Esse julgamento de que, de fato, é culpado ou não fulano de tal, é muito cedo para ser feito. Mas é óbvio, todos que participaram, direto ou indiretamente, desse contrato podem sim sofrer penalidades lá na frente caso a CPI
consiga em seu relatório indicar isso. E o transporte coletivo, vereador? Na sua avaliação, você acha que a Câmara vai ceder e de alguma maneira encontrar algum argumento para que o prefeito aporte recurso nas empresas? Porque esse parece que está sendo um labirinto difícil de se encontrar a saída. O prefeito tentou aí encontrar uma justificativa nas famílias do Bolsa Família para poder fazer o aporte financeiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara negou por unanimidade. Mas e aí? O fato é que o tempo está se esgotando, junho está chegando aí, muitos motoristas de ônibus que estão fazendo um curso de qualificação e sendo remunerados por isso, estão vendo que o fantasma do desemprego está batendo na porta mesmo. Sem contar os problemas, né, de ordem trabalhista que não se resolvem. E aí, o que você tem, qual é a lanterna que você pode usar para poder apontar o caminho para isso aí? Esse problema do transporte coletivo, ele é bem antigo, inclusive assinei a CPI do transporte público lá atrás, que infelizmente foi manobrada pela base do então prefeito da época, Marcos Alexandre, para que não atingisse a sua finalidade, e nós tínhamos indícios claros de irregularidade que nós estamos vendo estourar nos dias atuais. Dentre eles, aqui, digo para vocês, os encargos trabalhistas que não estavam sendo recolhidos. E se hoje você for perguntar para qualquer trabalhador hoje das empresas de ônibus, vão ver que eles estão até hoje sem esses direitos sendo recolhidos. Então nós já alertávamos isso lá atrás. E infelizmente a gente precisa avançar nessa pauta e fico muito triste pelos trabalhadores, mas é algo que o prefeito precisa ter coragem para dar um basta nisso que eu considero uma máfia do transporte coletivo na cidade de Rio Branco. Precisa ter coragem para enfrentar essas empresas. Chega de dar dinheiro, todo final de ano é a mesma história. E, infelizmente, o atual prefeito Bocalon encaminhou um projeto para a Câmara Municipal de Rio Branco no valor de 4 milhões de reais, sob a justificativa de que as pessoas do Bolsa Família iriam ganhar 4 passagens por mês. Isso é muito pouco, mas a gente pôde perceber que o grande intuito mesmo era dar dinheiro para as empresas mais uma vez, só que de uma outra maneira. Agora nós estamos tendo um péssimo serviço de transporte coletivo, que também não é de agora, já vem se arrastando. Eu recebi um vídeo aqui, que eu vou até compartilhar nas minhas redes sociais depois, de uma pessoa dentro do ônibus, parecia que ela estava dentro de um trem, então, um barulho ensurdecedor, né? Além dos ônibus quebrando no meio do caminho, tendo que abastecer na parada final, porque as empresas já não têm mais nem dinheiro para colocar combustível. Então, o nosso transporte público está mais do que comprovado que está falido. As pessoas estão esperando aí 1 hora e meia, 2 horas na parada de ônibus, com um quantitativo muito reduzido. Então, é importante que a Prefeitura tenha coragem de, primeiramente, encarar essas empresas, abrir um novo edital de licitação para que permita novas empresas entrarem e também que a gente possa permitir outras modalidades de transporte aqui no nosso município. Então, é esse trabalho que a Prefeitura de Rio Branco precisa fazer. Estamos perdendo tempo, já estamos no mês de maio e, inclusive, abrir a caixa preta do transporte coletivo foi uma pauta, inclusive, do prefeito Bocalon durante a sua campanha eleitoral. Ô Jarud. Eu falei para vocês aqui, da mesma forma que a gente faz os nossos apontamentos voltados para a transparência, nós vamos cobrar também que o prefeito cumpra essa promessa. Ô Jarud, eu vou lembrar aqui que eu conversei recentemente com um dos diretores da RB Trans e as empresas de ônibus aqui da capital, elas não estão mais nem aí para o que a RB Trans faz ou deixa de fazer. A RB Trans notifica, a RB Trans multa e fica por isso mesmo. Essas empresas, em algumas comunidades, são completamente desassistidas de ônibus. As empresas decidem não mandar o ônibus. O pessoal da Transacreana, por exemplo, fica o final de semana todinho sem ônibus, por uma decisão da empresa. E a prefeitura assiste a tudo isso. Agora, a RB Trans está tomando as medidas, só que as empresas ignoram. Eu não sei, sinceramente, se não seria o caso de uma maneira extraordinária, dada essa situação, esse cenário, do prefeito. Eu não sei se isso tecnicamente é possível, Jarud. O prefeito, via decreto, e diante de uma situação como essa, permitir que
que as vans atendam a comunidade da Transacreana, por exemplo, os táxis compartilhados, ainda não está regulamentado e tudo, mas diante desse cenário, que eu quero dizer é isso, entendeu? São pessoas que estão excluídas do acesso ao transporte coletivo, por um capricho ou por uma decisão empresarial. E vai ficar assim mesmo? A prefeitura vai ficar assistindo a essa situação? Não é possível não, ou você que é advogado, que é homem da lei, por decreto o prefeito, diante desse cenário, fazer isso, dar essa permissão pontual por um determinado tempo, não é possível não, Jarude? Até mesmo por um projeto de lei, Tan. Pode mandar para a Câmara que eu tenho certeza que os vereadores serão favoráveis a isso. Nós tivemos uma grande briga lá atrás, não sei se você se recorda também, pela questão dos aplicativos. Foi uma grande luta que a gente teve que mostrar, inclusive, a constitucionalidade da coisa para que isso pudesse ter. E hoje a população de Rio Branco agradece em ter mais essa modalidade à disposição da população. Mas nós tivemos que brigar muito naquela época, né? A gente teve que fazer um diálogo com as outras classes para que a gente conseguisse avançar. Conseguimos. Hoje os taxistas, por exemplo, têm, né, uma proposta muito boa que quem ganha é a população de Rio Branco, que é o táxi compartilhado. Perfeitamente possível de ser aplicado. Basta a prefeitura enviar o projeto para a Câmara. Eu tenho certeza que vai ter o apoio dos vereadores também, que é uma iniciativa muito boa e que pode também desafogar um pouco essa questão. Uma outra, como você falou, colocar vans no município de Rio Branco, claro que fazendo a sua regulamentação, mas a Câmara de Rio Branco está disposta a fazer esse debate. E por que não está sendo feito? Essa é a minha grande pergunta. E é por isso que eu volto a dizer, é preciso ter coragem para enfrentar essas empresas de ônibus. Do contrário, a população vai continuar esperando por um excelente serviço que nunca vai ter. Essa é a grande realidade. Pessoas esperando por horas e dificuldades enormes de conseguir chegar nas suas localidades de trabalho. Jarude, nosso tempo já acabou, só não posso deixar de te perguntar que eu estive, semana passada, esteve aqui conosco o deputado federal Flaviano Melo, ele falou do castramóvel. Quando é que isso vai? Eu quero que você responda rápido, porque o nosso tempo já acabou. Quando é que o castramóvel vai começar a fazer o trabalho nas ruas de Rio Branco? A gente está esperando que o quanto antes, estamos alinhando para isso, esperamos que até o início do ano que vem a gente consiga esse castramóvel já à disposição da nossa população. Quero inclusive agradecer mais uma vez o deputado Flaviano Melo, que prontamente se disponibilizou a nos ajudar com essa missão, que é de cuidar também dos nossos animais de rua que vivem em situação de abandono e ajudar também as pessoas que não têm condições mínimas de poder fazer as castrações dos animais e, consequentemente, reduzir essa população de cães e gatos no município de Rio Branco, que vem causando acidentes, trazendo doenças e uma série de outras coisas. O que a Câmara precisa batalhar também é para fortalecer essa ideia de ter uma criação responsável, né? Nós precisamos entender que criar um animal tem custos, tempo para se dedicar ao animal, que não é assim de qualquer jeito que se cria um animal, não. Muito obrigado, deputado. Olha só eu aí, será que... Vereador Emerson Jarude, muito obrigado.